Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de Ética Geral e Profissional. Como nós já vimos em aulas anteriores, a ética se relaciona sempre com a nossa consciência moral, e essa consciência moral vai originar várias questões jurídicas, né, dentro do nosso dia a dia, enquanto futuros operadores do direito. O tema da nossa aula de hoje é sobre a inscrição do advogado. Nós já falamos brevemente sobre isso. Agora nós só vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. A nossa Carta Magna, ela predispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Isso está previsto no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, que nós sabemos que é a nossa lei hierárquica máxima, partindo do pressuposto da pirâmide de Hans Kelsen. Ela está no topo, e abaixo dela nós teremos os tratados internacionais, e abaixo dos tratados internacionais as legislações especiais, bem como as normas infraconstitucionais, né? E que tudo que temos dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso sistema jurídico, como diz Norberto Bobbio, está seguindo um grau de hierarquia. Então, até mesmo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil segue a hierarquia da Constituição Federal de 1988. Vocês já devem ter cansado de ver adesivos em carros dizendo o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Tem muitos carros com adesivos sobre isso. Então, para o exercício da justiça, nós precisamos da figura do advogado. É ele que vai ser a pessoa capaz para cuidar dos atos administrativos de cunho jurídico dentro dos possíveis processos, dentro da possível solução de lides, para que nós possamos cultuar a cultura de paz, promover a cultura de paz. Para a inscrição como advogado, o que é necessário? Então, é necessário ter capacidade civil, o diploma ou a certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Quando abre um curso de Direito, ele recebe, antes de começar, ele recebe a visita do MEC para ter autorização. Nessa visita do MEC, eles vão analisar todo o quadro docente, de quem serão os possíveis professores do curso, vão analisar a biblioteca, comparando com as ementas das disciplinas, se todas as obras estão na biblioteca. Hoje é dispensado, desde que tenha uma biblioteca virtual. Então, dentro dessa biblioteca virtual, tem que contemplar todas as obras indicadas na sala de aula. Observam a adequação da instituição, quanto tipo de cadeira, se tem ar-condicionado, por isso que vocês são privilegiados, que só no direito tem cadeira com almofadinha, né? É exigência. O ar-condicionado, a exigência, são vários detalhes que são exigidos para essa autorização. Depois de autorizado, a faculdade tem que ser credenciada também junto ao MEC, e o curso de Direito, ele também é credenciado. Nosso último credenciamento aconteceu no ano passado, ele ocorre a cada 3 anos, um novo credenciamento. Quando a primeira turma de Direito se forma, nós recebemos uma outra visita do MEC para autorizar o curso e poder ofertar, né, os diplomas, os certificados. Depois que a primeira turma se formou, nós dependemos da prova do ENAD. A prova do ENAD é uma prova que é aplicada a cada 4 anos para os alunos que estão se formando. E dependendo da nota que os alunos tirarem, junta com a nota que a instituição recebe,
que é de 0 a 5, essa nota vai juntar e vai ser dividida. De 3 para cima, não precisamos receber a visita do MEC para autorizar o nosso curso. Se a nota cair, de ficar menos de 3, recebemos visita do MEC, somos obrigados a assinar termos de novo credenciamento, de desenvolvimento de melhorias e projetos, que são acompanhados e enviados relatórios todos os meses para o MEC, para que o curso não feche. Nós nunca passamos por isso, sempre conseguimos notas boas, a nossa nota é 4, né? É uma das melhores no estado. Se a faculdade, por um acaso, vamos supor que os alunos saiam mal no ENAD e o MEC feche o curso de Direito da FCAR. Quem é obrigado a ofertar o certificado a vocês? A instituição de cunho estadual mais próxima. Então, nesse caso, seria a Unemat, a instituição mais próxima que vai ofertar. Lembrando que o registro do diploma de vocês já é feito na Unemat. Somente instituições estaduais e federais é que podem autenticar o diploma. O diploma de vocês é autenticado pela Unemat de Cáceres. Tem que ter, então, capacidade civil para se inscrever como advogado, o diploma ou a certidão de colação de grau, né, obtido por uma faculdade que seja credenciada e autorizada, título de eleitor e quitação do serviço militar para os meninos, né, aprovação em exame de ordem, que é o que todo mundo tem medo, não exercer atividade incompatível com a advocacia, trabalhar num cartório, ser assessor do juiz, não pode. Idoneidade moral, que é aquela pessoa de reputação ilibada na sociedade, que todo mundo quer seguir ela, né, que ela é estimada na sociedade por todos. E prestar compromisso perante o conselho. Então, depois de aprovado na prova, para receber a carteirinha, vai lá na seccional receber e faz um juramento sobre o exercício da profissão de advogado. Então, não é somente o juramento feito no dia da colação de grau, para pegar a carteirinha, a vermelhinha, né, que é o sonho de todo mundo, também é feito um novo juramento, onde vai se prestar o compromisso. O exame de ordem, ele é regulamentado no provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá prevê que ele é agora de âmbito nacional, antes ele não era, ele era em âmbito estadual. Cada estado elaborava sua própria prova da ordem. E aí, o que começou a acontecer? Alguns estados do norte do Brasil começaram a fazer provas mais fáceis, porque tinham poucas faculdades de direito. Então, todo mundo do sul migrava para o norte para fazer a prova lá, porque era mais fácil. Aí, depois de um determinado período de tempo, pedia transferência, até que a OAB unificou e hoje a prova é nacional. Ela vai ser igual para toda a nossa nação, né? Para todo o nosso estado brasileiro, a prova vai ser sempre igual. Dividida em 4 modelos diferentes. Tem a prova verde, tem a amarela, tem a azul, tem a branca. E a prova é a mesma, só troca a ordem das questões. Dica para quando vocês forem prestar o exame da ordem. Primeira coisa que faz na hora que pega o caderno do exame, faça as questões de ética, porque elas são as mais fáceis e é o que está fresco na nossa mente. Até porque os cursinhos gratuitos, os cursinhos pagos, oferecem na semana do exame da ordem revisões pelo Twitter e pelo Instagram. Então é bom seguir os cursinhos mais famosos aí, porque eles fazem revisão de ética na parte da manhã, antes da prova. É o café da manhã com ética, que eles chamam.
Então, a gente já chega no exame de cabeça fresca e faz direto as questões de ética. Feitas as questões de ética, vocês vão para o fim do caderno. O fim do caderno são as questões de direito do trabalho e processo do trabalho, que é o que tem a maior quantidade de questões. Então, nós estamos de cabeça fresca, fazemos ética primeiro, vamos para o fim da prova, fazemos as questões de direito do trabalho e processo do trabalho. Metade da prova está garantida aí, tá? Que é a maior quantidade de questões é de direito do trabalho e processo do trabalho. Depois vocês voltem e sigam o caderno de acordo com a ordem que vai estar lá estabelecida. Importante lembrar que não vai estar escrito assim para vocês, questões de ética, direito civil, direito penal, não vem escrito isso, não sei se vocês estão acompanhando já as provas, é tudo diretão, tá? Então compete a nós identificarmos. Filosofia, sociologia, essas disciplinas costumam cair amarradas em direito internacional e em direito constitucional, sempre vai estar amarrado por ali. Então, o exame da ordem, ele é federal, né, está dentro do provimento do Conselho da OAB. O estrangeiro ou brasileiro que não for graduado no Brasil, ele tem que fazer prova do título de graduação, obtido numa instituição estrangeira devidamente revalidado. Ou seja, o brasileiro foi fazer o curso de Direito lá na Argentina. Para esse diploma valer aqui no Brasil, ele tem que fazer uma defesa do seu trabalho de conclusão de curso numa instituição brasileira, onde as ementas das disciplinas batam todas iguaizinhas. Então, é difícil encontrar. Uma prova dessa hoje gira em torno de R$10.000. E para o estrangeiro que venha para o Brasil, a mesma coisa. Se vocês forem fazer pós-graduação, mestrado, doutorado no estrangeiro, também tem que tomar cuidado com isso, porque quando chega aqui no Brasil, não tem validade o diploma. Os diplomas que possuem validade imediata no Brasil são os da Faculdade de Coimbra, não é de Lisboa, é a de Coimbra, que tem o Boaventura de Souza Santos, né? E Harvard, são as únicas que são aceitas no Brasil. As demais certificações deve ser feita a revalidação. Tem que encontrar uma instituição que tenha o curso igual, com as ementas iguais, e fazer a defesa do trabalho de conclusão de curso novamente aqui no Brasil. Tanto mestrado quanto doutorado e graduação, o valor é o mesmo, em torno de R$10.000. A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Se for declarado que um de vocês não é uma pessoa idônea, que não deve receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, isso será votado pelo Conselho Federal, né, que vai ser o Conselho da Seccional, Cuiabá, e 2/3 dos votos para dizer se você tem essa idoneidade ou não tem. Nós já tivemos alunos aprovados no exame da ordem e que não receberam essa idoneidade moral porque tinha uma prisão por ter pescado no período que é proibido. E aí ele ficou 6 meses impedido de pegar a carteira da ordem. Depois de 6 meses, autorizaram ele a pegar a sua vermelhinha. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Então, não podemos ter boletins de ocorrência, não podemos ter processos, crime, né? Nossa ficha tem que ser limpinha de antecedentes, né?
inclusive das eleições. Não deixem de votar, porque senão o atestado não sai, né? Ele não é gerado. Ele é tudo gerado automaticamente, nós mesmos que geramos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que vocês conseguem tirar os antecedentes criminais, cíveis e eleitorais. O estágio. Todos nós fazemos estágio. Depende da instituição e do seu projeto, o estágio vai seguir moldes diferentes. No estado de Mato Grosso, é regra todas as instituições terem o seu próprio escritório, que é o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica. Em outros estados, tem estado que tem o Núcleo de Prática Jurídica, mas que os alunos também ficam livres para fazerem o estágio em outra instituição, desde que isso faça parte do projeto pedagógico do curso e que essa instituição esteja credenciada junto à faculdade. Então, eu não posso fazer numa delegacia se ela não estiver credenciada junto à faculdade. Quando eu me formei, podia fazer fora da faculdade ou dentro no núcleo de prática jurídica. Mas, independentemente se é dentro da faculdade ou fora o estágio, quando autorizado, ele tem aulas de prática, onde nós aprendemos todas as técnicas. Então, independente de onde é feito, sempre vai ter aula de prática. No nosso caso, o estágio da FCARP só é admitido dentro do nosso núcleo de práticas jurídicas. Então, vocês vão ter aula de estágio, 2 semestres, com aula de estágio em sala de aula, para aprender a construir as peças processuais, as principais, depois os últimos 2 semestres com os clientes de vocês, onde vocês já terão a carteira de estagiário, que é obrigatória, e irão atender os seus clientes com toda a ética possível, né, e sigilo. O estágio profissional de advocacia, com duração em 2 anos, quem faz estágio no MP, né, na defensoria, sempre tem um contrato de 2 anos também, né? Realizado nos últimos anos do curso, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Essa disciplina nossa, ela é obrigatória, né? A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional, em cujo território se localize o curso jurídico, então em Cuiabá. O aluno, mas pode dar entrada em Mirassol do Oeste, tá? Porque a nossa subseção é Mirassol do Oeste. Então é em Mirassol do Oeste que nós vamos dar a entrada, a carteirinha de estagiário de vocês. Mirassol remete para a seccional vai emitir a carteirinha de vocês, e aí tem toda uma solenidade de entrega das carteiras de estagiário. O aluno do curso de Direito que exerce atividade incompatível com a advocacia, ele pode frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, ficando proibida a inscrição na OAB. Então, quem faz estágio no Ministério Público, quem faz estágio na magistratura, num cartório, que trabalha no cartório, em atividades que são incompatíveis com a advocacia, não é que não vai fazer o estágio, vai cumprir todas as etapas do estágio dentro da faculdade, porém, não irá assinar as petições. Então, vai também ter os seus clientes, como todos terão, os seus processos específicos, só que não vai assinar. Um colega vai assinar junto com o respectivo professor que tiver no núcleo de prática jurídica. Geralmente, quem fica são a professora Alice, a professora Jaqueline e o professor Faustino, nos 2 últimos anos. Nos 2 anos iniciais, professora Ruth e professora Ed.
O estágio profissional, ele deve ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas também não é obrigatório que eu faça um estágio fora do estágio da faculdade. No nosso caso, como o nosso estágio é dentro da faculdade, nós vamos cumprir o estágio da faculdade. Aí vocês já devem estar imaginando assim, para que eu estou fazendo estágio, então, no Ministério Público, para que eu trabalho no cartório? Essas atividades que fazem com que vocês sejam incompatíveis para assinarem as petições e terem a carteirinha de estagiário, essas atividades são contadas como atividade complementar. Então, se vocês fazem estágio no Ministério Público, no fórum, sei lá onde, que é incompatível, isso conta como atividade complementar. Como estágio, só vai contar as aulas do 7º e do 8º semestre, que são em sala de aula, onde vocês vão visitar todos os órgãos da Justiça, para vocês saberem como funciona. Então, vai ter visita na Justiça do Trabalho, visita na Justiça Estadual, na Federal, visita na OAB, entrevista com o juiz, com o promotor, visita a delegacia, vai conhecer o cartório, vai conhecer todos os órgãos da Justiça, para quando virar advogado, não pagar bafão, né? Porque a gente não pode pagar bafão. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, então, Mato Grosso vai ser Cuiabá, cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. E aí vem aquela diferença entre residência e domicílio, né, que aprende no direito civil. Será considerado domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Eu posso abrir o meu escritório na frente da minha casa? Posso. Eu posso atender na minha casa? Posso. Posso atender na casa do cliente? Posso. Isso gera captação de clientela? Não. A pessoa entrou em contato comigo, eu não tenho um escritório físico, eu vou atender ela na casa dela, ou em outro lugar que tenhamos privacidade para conversar sobre o assunto. Isso não gera captação de clientes. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exercer de 5 causas por ano. Então, se a nossa inscrição é na seccional de Cuiabá, e aí nós resolvemos advogar na seccional de Minas Gerais, na seccional de Minas eu só posso atuar em 5 causas. Se passar de 5 causas, eu tenho que fazer uma nova inscrição na seccional de Minas. Eu vou ficar com 2 inscrições. O que não pode acontecer nessa relação aí, de 2 ou mais inscrições em outros estados. É eu participar de uma sociedade de advogados no estado de Mato Grosso e participar de uma sociedade de advogados no estado de Minas Gerais. Se for a mesma sociedade, podemos. Sociedades diferentes, não podemos participar. Somos impedidos. E aí vamos sofrer sanções aplicadas pela seccional. Inclusive, ficar um determinado período sem poder exercer a advocacia. Então, podemos advogar em outro estado? Podemos, até 5 causas. Passou de 5 causas, devo pagar uma nova inscrição na outra subseção. Aí eu posso ficar ilimitado nas 2. Se participamos de sociedade de advogados, tem que ser a mesma sociedade. A mesma sociedade atua em vários estados. Beleza. Se forem sociedades diferentes, não pode.
No caso de mudança efetiva do domicílio profissional para outra unidade da federação, deve o advogado requerer a transferência da sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Temos a nossa OAB, Cuiabá, Mato Grosso, e aí nós resolvemos mudar para o Rio de Janeiro. É só eu pedir a transferência da minha OAB para o estado do Rio de Janeiro. O conselho seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela, representando ao Conselho Federal. Então, é o caso da participação em sociedades de advocacia diferentes, tá? E não precisa se chamar advogados associados ou sociedade de advogados Silva e não sei o que lá, né? Pode ter o nome que vocês quiserem, o escritório de vocês, desde que se identifique que é um escritório de advocacia. Não pode fazer uso de outdoor com pisca-pisca, neon e glitter, né? Vocês sabem disso. Essa inscrição, enquanto profissionais do direito, enquanto advogados, ela pode ser cancelada. Ela pode ser cancelada quando requerer, quando o próprio advogado quiser cancelar, ele vai lá e faz o pedido e cancela na seccional. Quando ele sofrer penalidade de exclusão, essa penalidade de exclusão vai ser o último caso. Vai correr um processo, igual corre um processo judicial, né, normal, vai correr um processo na seccional, que vai ser julgado pelo Comitê de Ética da OAB. E a expulsão, a exclusão é o último caso. É aquele advogado que extrapolou todos os limites possíveis e inimagináveis da ética. Quando o advogado falecer, cancela-se, né, automaticamente a inscrição. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Ou seja, sou advogado, e aí depois dos meus 3 anos de advogado, eu resolvo prestar o concurso para a magistratura, passo em primeiro lugar, virei juiz. É incompatível com a advocacia. Então, vai ser cancelada a OAB, né, para quem assume esses cargos. Então, o cartorário, o promotor, o defensor público, o juiz, né, são cargos que vão ser incompatíveis, que eu não vou poder advogar. Depois que aposentar, tem que esperar um período de 3 a 5 anos para poder advogar na mesma comarca onde trabalhou, como juiz, como promotor ou como defensor, porque é o período que se entende que não vai ter mais processos em que eu havia atuado na qualidade desses profissionais que são impedidos. Também vai haver o cancelamento quando perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, que nós sabemos, né? A idoneidade moral é o principal deles. E é difícil nós classificarmos o que é uma idoneidade moral na nossa sociedade pluralista e totalmente diversa de hoje, onde os padrões, os valores são muito diversificados, a nossa cultura é muito extensa, de certa forma problemática. Ela é rica, porém pode nos trazer alguns problemas quanto à questão da idoneidade. Da licença ao profissional. Pode tirar uma licença quando ele quiser também, por motivo justificado, quando passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia e quando sofrer de uma doença mental considerada curável. Se acontecer um desses casos, pode pedir só uma licença por um determinado período, não preciso pedir o cancelamento da inscrição. Se pedir o cancelamento da inscrição, não vai mais pagar anuidade, né? Se pedir uma licença, a anuidade é paga, porque é só por um determinado período. Então, a anuidade continua sendo paga. A anuidade, vocês sabem que tem que pagar todo ano para poder exercer, né, a advocacia.
Se vocês observarem pelo Estatuto da OAB, nós já estamos no artigo 12. E aí, o artigo 15, 16 e 17, ele vai tratar da sociedade de advogados. Essa sociedade de advogados, como eu disse a vocês, ela pode reunir 2 ou mais pessoas e formar um grupo, e esse grupo trabalhar unido. E aí pegar todos os tipos de causa. Cada um é especialista numa área, a gente pega o nosso grupinho e forma a nossa sociedade. Porém, essa sociedade, ela tem que ter registro na ordem, né? Então, ela vai ter que ser registrada na seccional e ela vai ser uma pessoa jurídica. Então, vai ter personalidade jurídica a nossa sociedade de advogado. 2 ou mais pessoas já adquirem já formam essa sociedade e já adquirem a personalidade jurídica. Também pode ser unipessoal, pode ser só minha. Eu posso criar um escritório só meu e dizer que é uma sociedade, mas o escritório é só meu e de mais ninguém. Eu tenho funcionários que trabalham comigo. Isso pode acontecer também, nada impede. Todas as procurações, elas devem ser assinadas pelo advogado que vai cuidar da causa. Então, nós pertencemos a uma sociedade, as procurações que vão nos dar o poder de advogar para determinada pessoa, que vai ser a procuração ad judicia. Essa procuração vai ser assinada pelo advogado principal da causa, mas lá na descrição da procuração, nas entrelinhas dela, vai estar descrito que esse advogado faz parte da sociedade tal, composta pelos advogados tal e tal, com o número da OAB. Mas quem assina no final vai ser o advogado que vai cuidar do meu caso. E se no dia da audiência, o advogado que cuida do meu caso, ele não pode ir, vai um outro representante da sociedade, ele vai ter amplos poderes para isso. E se eu contratei um advogado que não tem uma sociedade, ele trabalha sozinho, e ele não pode ir na audiência. Esse advogado vai fazer o que nós chamamos de sucumbência. Ele vai arrumar um outro advogado para substituí-lo. Ou seja, ele vai ligar para um colega e vai falar, fulano, eu tenho uma audiência hoje tal hora, você não pode ir no meu lugar? Isso é a sucumbência, mandar um outro no lugar. E ele vai comunicar ao seu cliente por que ele não pode ir, e aí vai o outro substituir ele. E isso vai constar da ata de audiência lá com o juiz. Todas as audiências que vocês assistirem, lembrem de colocarem o nome de vocês na ata para constar como hora atividade, tá? Os advogados que compõem, então, essa sociedade, eles vão responder também solidariamente. Se um advogado da sociedade tomar atitudes errôneas no exercício da profissão, ele vai responder de forma solidária. Se falir a sociedade de advogados, todos irão responder solidariamente, porque todos fazem parte dessa sociedade. E o registro, então, deve ser feito junto à seccional da OAB. Depois vocês deem uma lida dos artigos 15, 16 e 17. O advogado, ele também pode ser contratado para ser empregado, né? E aí ele pode ser empregado de uma empresa, por exemplo, onde nós vamos aplicar o direito empresarial. Acho que vocês ainda não tiveram, né, o direito empresarial. E aí vai ter regras específicas. Quando o advogado ele é contratado como empregado, ele só pode atuar 4 horas diárias, que vão dar 20 horas semanais. Não pode extrapolar isso quando ele é contratado como empregado. Então, essa vai ser a jornada dele. Tem previsão no Estatuto da OAB, no artigo 20, tá? Se extrapolar isso, tem que pagar o dobro.
do valor que ele recebe se extrapolar a carga horária de 20 horas semanais. E os honorários? Os honorários recebidos pelo empregado vai ser partilhado entre ele e a instituição. A nossa faculdade é uma faculdade católica. Então, as professoras que atuam no NPJ, elas não recebem pelas audiências que vocês farão junto com elas. Por quê? Porque é uma fundação sem fins lucrativos, né? A nossa instituição é sem fins lucrativos, então nós não podemos receber pelas audiências, enquanto advogado, que atuarmos pela faculdade, lá no NPJ. A única coisa que nós podemos receber, se o juiz arbitrar, é o júri. Então, quando o NPJ faz júri, pode o juiz arbitrar o valor para a faculdade. Então, todos os júris que nós já fizemos pela faculdade foram arbitrados os valores. Um júri, dependendo, gira em torno de 10 a 20 mil reais, somente o júri. O antes e o depois não conta, só o júri. Nós temos escassez de advogados especializados em fazerem somente júri no estado de Mato Grosso. Então, é uma dica boa aí para vocês se especializarem para fazerem somente júri. Não pegar o processo antes nem depois, só o momento do júri, de 10 a 20 mil, cada júri. E aí, o estatuto, né, da OAB, ele vai seguir falando do recebimento dos honorários. E desses honorários advocatícios, nós sabemos que nós podemos cobrar até 30%, né, do valor da causa. Toda causa que vocês forem fazer, que vai aprender com a professora Ruth, com a professora Edna, no 7º, no 8º semestre, toda causa tem um valor. Vocês já devem ter visto isso em processo civil com a professora B. Toda causa tem um valor. Então, o que eu tenho a receber é 30% do valor da causa. Os advogados fazem isso? Geralmente não. Por quê? Porque o valor da causa é muito alto. Mas e se cair no exame da OAB? Se cair no exame da OAB, 30% do valor da causa. Essa é a regra. Nós sabemos que na prática isso não acontece. Outra coisa, a OAB, ela estabelece uma tabela com todos os valores para todos os tipos de ação que vocês forem fazer. Então, a OAB tem essa tabela, e dentro dessa tabela, nós vamos fixar o nosso preço. Por isso que tem cliente que vai num advogado, faz uma consulta, aí ele sai daquele advogado e vai no outro. Escuta a mesma coisa, mas ele só vai para saber o preço, né? Quanto que vai cobrar. Eu estou em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, a prática é, quando o cliente chega, ele paga o valor de uma consulta, como se fosse no médico. Então, é em torno de, varia, de 250 a 500 reais essa consulta. O cliente paga por esta consulta, o advogado explica tudo o que pode e o que não pode ser feito, e se eles acordarem, aí é feita a procuração ad judícia, prevendo lá o valor da causa, pela tabela do OAB, quanto que tem que cobrar, que vai dar os 30% lá do valor da causa. No estado de Mato Grosso, nunca vi nenhum advogado cobrar para fazer o primeiro atendimento, que seria a triagem, né? Vocês vão aprender isso também no NPJ, a como fazer essa triagem, que nós chamávamos de rapport lá na aula de mediação, né? Aquele momento de atender bem a pessoa, dentro dos nossos padrões de etiqueta, de ética, fazer essa pessoa se sentir confortável para que ela vire realmente nosso cliente. No Mato Grosso, não é costume cobrar. Aqui em São Paulo no Rio de Janeiro é costume cobrar
pela consulta. Depois o código ele vai tratar das incompatibilidades e dos impedimentos. E aí ele vai dizer assim, que a incompatibilidade determina proibição total, incompatível, proibição total. Impedimento é proibição parcial do exercício da advocacia. E aí, como exemplo típico disso, a gente pode pegar o vereador. O vereador é advogado, ele pode continuar advogando porque ele foi eleito vereador? Pode, desde que não seja contra os órgãos públicos, porque ele passa a ser um administrador da justiça, do legislativo, né, em específico. E o procurador do município, o advogado do município, ele pode advogar? Pode, desde que não sejam ações contra o município, contra o Estado. Em ações particulares, pode advogar. Então, essa vai ser a diferença do impedimento e da incompatibilidade. A incompatibilidade é proibição total e o impedimento é parcial. Então, vai depender do tipo aí de ação, né, de exercício da profissão, do ofício que nós estivermos. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública, que os remunere, ou seja, a qual seja vinculada a entidade empregadora. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, entidades paraestatais, empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. O prefeito é advogado. Ele quer exercer a profissão de prefeito e ele quer advogar. Ele pode? Pode. Não é impedimento e só vai ser incompatível nas ações relacionadas ao Estado ou ao próprio município, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar. Missão de vocês, lerem até o artigo 30, ok? Que é onde nós paramos. E aí nós temos um fórum hoje. O nosso fórum de hoje é o fórum de número 6, e nós já tivemos apressadinhos que responderam às 2 horas da tarde, né? E aí o fórum desaparece, a resposta, é uma coisa, né? E aí ele pede assim, na sua opinião, então é bem subjetiva, né? Na sua opinião, como identificar um sujeito com idoneidade moral? Como que nós podemos identificar que uma pessoa tem idoneidade moral? Que, inclusive, é um dos critérios para o concurso público, né? Quando nós vamos fazer um concurso público, a idoneidade moral é um dos critérios que são observados para a realização e aprovação nessa prova desse concurso público. E eu enviei para vocês lá no AVA um texto. Enviei 2, na verdade. Um fala sobre ética e direito e moral, para vocês lerem e só refletirem. É só um plus para vocês lerem. E esse texto aqui que eu quero ler junto com vocês. Defesa e cabeça de leitoa no Natal. A defesa dos direitos da pessoa humana é sagrada, ou seja, todos têm direito à defesa. E o dever de zelar por essa esfera está a cargo do advogado. É preceito legal que, em matéria civil, se faz cúmplice da iniquidade o advogado que defende uma causa injusta. Na defesa criminal, não há causa indigna de defesa. Na justiça criminal,
todas as causas são passíveis de defesa. Quanto maior a desgraça do acusado, maior será a necessidade de defesa. Isso nós sabemos, né? Que a sociedade é a primeira a julgar. Faço aqui um parênteses para narrar em rápidas palavras um fato que eu vivi como advogado, a fim de ilustrar a necessidade de se defender quem está em desgraça. Um homem, na época, com 65 anos de idade, foi acusado de ter matado com um tiro de espingarda sua mãe, de 86 anos. Crime acontecido na véspera do dia de Natal, depois de uma briga por causa da divisão da cabeça de uma leitoa, que seria a comida deles no Natal. Fui nomeado para a defesa, já em juízo, quando o acusado tinha sido interrogado. Então, já passou a fase do inquérito policial, já virou processo, ofereceu denúncia, já está em juízo. E não tinha advogado, o juiz estabeleceu essa pessoa para ser o advogado, que são os autores do texto. Então, fui nomeado defesa, já em juízo, processo, primeira audiência, né, de instrução, debates e julgamento, quando o acusado já tinha sido interrogado. Examinando os autos, vi que a autoridade policial tinha se esmerado no levantamento do local, que é extremamente importante isso. Em medicina legal, vocês vão perceber o quão importante é a preservação do local do crime e a análise. Fez o que não era de costume na época. Fotos do local, todas coloridas, mostrando o casebre bastante simples. O chão era de piso batido, a casa não tinha forro, as portas e janelas eram trancadas com tramelas. Tramela é uma espécie de tranca feita com um pedaço de madeira pregado no batente da porta ou da janela, que quando é girado, trava ou destrava. No quarto, onde aconteceram os fatos, via-se o corpo da infeliz senhora, mostrado nas bem produzidas fotos coloridas. Delas, saltavam os olhos as cores das suas vestes e de seu avental, os seus cabelos brancos, as rugas expostas, mostrando a idade e o sofrimento de quem viveu toda a vida rude do trabalho na roça. Esse detalhe que ele conta é um método fenomênico, fenomenológico, né? Ele está descrevendo com riqueza de detalhes. A fotografia da espingarda assassina mostrava que a mesma tinha sido quebrada por um golpe deferido contra a parede por alguém desesperado. Em algumas das fotos, muito bem feitas, podiam ver as tramelas a que me referi. Em uma delas, a da porta. Via-se que tinha sido forçada de fora para dentro. Olha o detalhe da importância da perícia e da medicina legal. Detalhes fotográficos do corpo mostravam as mais insignificantes lesões, até mesmo uma no dedão do pé direito da vítima, que estava descalça. Essa lesão no pé da vítima é a chave do nosso problema. As fotos me colocaram, em princípio, em estado de choque. Aquela senhora com ferimento no pescoço transmitia uma sensação de revolta. A única testemunha não presencial, mas que tinha ouvido o disparo e tinha encontrado o corpo caído já sem vida, era uma nora da vítima, mulher de seu outro filho mais novo de que o acusado. Ela afirmava que viu o acusado com a arma na mão, batendo com a mesma contra o solo. Fazia carga contra o acusado,
dizendo que discutia muito com a vítima e que era o dono da arma assassina. Fui me entrevistar com o acusado, já conhecendo seu depoimento na fase policial, do inquérito, né, e na judicial, já teve audiência de instrução, debates e julgamentos. E dele ouvi a mesma versão. Vivia sozinho com a sua mãe na pequena propriedade agrícola que lhe pertencia, no mesmo casebre que também era ocupado pelo seu irmão casado, sua cunhada e os filhos deles. Tinha ficado órfão muito cedo e ajudou sua mãe nos cuidados da propriedade. Deixou de casar, ficando sempre na companhia da mesma. Ela não estava bem do juízo, como afirmava ele, e já tinha tentado contra sua própria vida outras vezes, mas ele tinha conseguido evitar. Naquele dia, estava fora do casebre, quando escutou o estampido. Veio correndo e viu sua mãe já sem vida caída no chão. Apanhou a arma e bateu com a mesma contra o solo, quebrando-a, jurava inocência. A cunhada do acusado não deixava dúvidas quanto ao fato de ter sido ele o autor do disparo. Relatava o fato de que ele e a mãe tinham ido naquele dia até a cidade e trazido, além da cabeça da leitoa que comeriam, também uma garrafa de vinho que ambos beberam. A fala da testemunha, cunhada, obedecia a uma certa razão lógica. Ela dizia que o acusado já tinha tentado outras vezes contra a vida da vítima. Suas narrativas tinham certa relação com as alegações do acusado. Só que este dizia que a mãe tinha tentado contra a própria vida e ele tinha sempre conseguido salvá-la. Durante a instrução processual, o andamento do processo, buscamos analisar cada fato que nos parecia importante, até que, depois de observar com muito cuidado as fotos, formamos a convicção de que a infeliz senhora estava, quando do disparo, sozinha dentro do quarto e teria disparado a arma contra sua cabeça, atingindo a parte inferior, ao passo que o acusado, quando escutou o estampido, entrou na casa e arrombou a porta do quarto. A foto mostrava a tramela arrebentada para dentro. Mas como foi que tudo aconteceu? A vítima, pelo adiantado da idade, já não tinha o juízo perfeito. Naquele dia, ingeriu um pouco de vinho e se trancou no quarto. Pegou a espingarda, dessas de carregar pelo cano, com detonação por espoleta. Sentou-se na cama, engatilhou, colocou o cano na garganta, à altura do queixo, e com o dedão do pé disparou a arma. Essa conclusão foi possível porque as fotos feitas em cores mostravam os detalhes, quer do quarto onde aconteceu a tragédia, quer do corpo ali no chão batido, local do acontecido. Em uma delas, via-se a tramela da porta arrombada de fora para dentro, mostrando que a vítima tinha se trancado no quarto para cumprir seu intento. Mostrava também o ferimento na parte superior do pé direito da vítima, provocado pela queimadura da explosão da espoleta. Mostrava ainda os contornos da ferida provocada pelo dedo contra a alça que protege o gatilho da arma. Então, as provas, aí a boa análise delas, é que fez com que a defesa pudesse ser efetuada contra essa pessoa. É por isso que é importante a preservação do local do crime e a nossa análise, junto às análises que serão feitas pelos demais sujeitos do processo, né? Que nós temos os sujeitos principais e os sujeitos acessórios. Sujeitos principais, autor, juiz
e réu. Autor, Ministério Público, né? Juiz e réu. Sujeitos acessórios, todos aqueles que irão contribuir para o desenrolar da busca da verdade dos fatos. Nós descobrimos a busca da verdade dos fatos nesta história que os autores contam, por intermédio dos sujeitos acessórios, que vai ser do perito e da medicina legal, né, do médico. E não basta que eles nos forneçam os seus relatórios, nós temos que ter o mínimo de conhecimento para fazermos a análise e chegarmos a esse intento. Porém, nós sabemos que foto colorida no processo é muito difícil, né? Principalmente no inquérito policial, nas nossas delegacias que são tão degradadas. Observem que aquilo que de início se apresentava como um crime absurdo e de impossível defesa, que provoca repulsa em todos que recebem a notícia de que filho mata mãe depois de uma briga por causa de uma cabeça de leitoa na véspera do Natal, parece anúncio do programa do Ratinho, né? Traz, na verdade, apurada um fato lamentável, mas comum. A ética forense dita que não existe acusado que não deva ser defendido, mesmo que as acusações que pesem contra o mesmo sejam as mais terríveis. Deverá o advogado criminal estar ao lado dele, buscando sua palavra honesta, forte e capaz, conter as fúrias do povo que, revoltado, tenta fazer injustiça em nome da justiça. Quantos casos nós já vimos na TV de pessoas que querem apedrejar o acusado, que querem linchar, invadir delegacia, né? E faz todo aquele auê. Todos têm direito à justiça. A justiça não é vingadora. Ela tem o condão de dar ao acusado, culpado, a oportunidade de se redimir, de se arrepender para recuperar o seu erro e de garantir ao inocente o direito de provas à sua inocência por intermédio do processo. Para isso que existe a lei de execução penal, para garantir direitos àquele que quer se redimir, se reabilitar contra aquilo que praticou, ou inocentar aquele que não praticou e está sendo acusado inocentemente. O advogado criminal tem que encarnar a figura daquele que tem o dever sagrado de buscar a justiça pelos meios legais permitidos no direito. Assim, quando for a desgraça do criminoso, maior deverá ser a participação do advogado, sem qualquer receio, posto que, agindo assim, estará edificando a classe profissional. Muitas vezes, nós seremos designados para atuar em causas que contradizem, que vão contra os nossos próprios princípios. Eu sou obrigado a atuar nessa causa? Não. Mas se eu atuar, eu estarei cumprindo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, estarei promovendo a justiça e estarei promovendo a classe dos advogados. Mas eu não sou obrigado. Se o juiz me designar para ser advogado de uma causa que vai contra os meus próprios princípios, eu posso pedir a renúncia desse patrocínio. Pode também o advogado renunciar ao mandato que lhe foi outorgado, quando não mais lhe interessa continuar no patrocínio da causa de quem o tenha constituído, devendo, para isso, comunicar a renúncia direta e pessoalmente ao outorgante, peticionar nos autos do processo tal renúncia e, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, continuará a representar o mandante, salvo se substituído antes do término do prazo. Então, se eu peguei a causa do meu cliente, e aí, num determinado momento do desenrolar do processo, nós nos desentendemos, porque ele quer que eu siga a ideia dele, mas quem é a pessoa capacitada sou eu, nós nos desentendemos, eu não quero mais advogar para ele. Eu posso renunciar. Para isso, eu vou comunicá-lo pessoalmente, vou comunicar ao meu cliente e vou peticionar no processo, para que o juiz tome conhecimento. O juiz vai tomar conhecimento,
o meu cliente, ele pode contratar um outro advogado ou pedir para que o juiz designe um advogado, caso ele não tenha condições para fazer isso. O juiz vai designar um outro advogado para isso. E se esse advogado que o juiz, então, designar para dar continuidade no processo, não quiser, por conta dos seus princípios, que é o que eu falei anteriormente, ele também pode recusar e vai peticionar também porque da recusa. O juiz vai acatar e vai sugerir para outra pessoa. Geralmente isso acontece nos casos em que não tem defensoria pública na cidade ou quando a defensoria pública está extremamente abarrotada. Também pode acontecer de vocês estarem no fórum esperando o horário de uma audiência de vocês e chegar alguém lá que não tem advogado. Não precisa ser na área criminal, pode ser na trabalhista, na civil, qualquer área. O juiz vai abrir a porta, vai achar o primeiro advogado que estiver passando por ali para representar a parte somente para aquele ato. Constitui como advogado só para aquela audiência, não para continuar depois. E aí recebe pelo Estado, que vão ser chamados de precatórios, né? Recebe pelo Estado, demora, mas recebe pela prática daquele ato. Então, quando se formarem, fiquem passeando no corredor do fórum, porque vai que sobra, né, alguém lá sem advogado, nós vamos ser designados para isso. E não pode faltar nas festas também. Então, isso é o que eu queria trabalhar com vocês hoje, brevemente, para que vocês fixem esse conteúdo. Se vocês já observaram lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tem também postado as atividades supervisionadas de sábado. São 6 horas, então corresponde a 18 questões. Tem 18 questões, então, postadas lá para vocês. Abriu hoje, às 18h30, e vai fechar dia 14, às 22 horas, tá? Essas questões. Não esqueçam de fazê-las, mas também não precisa fazer desesperadamente. Pode fazer devagar. Todas são relativas ao código e ao estatuto da Ordem dos Advogados, é só ir seguindo. Então, missão de vocês agora, responder o fórum e ler até o artigo 30 do Estatuto da OAB. Quaisquer dúvidas, pode perguntar no grupo, pode perguntar no privado ou na nossa aula de amanhã. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não? Se eu vou fazer chamada, Letícia, chamada pelo fórum e pelas pessoas que estão presentes na sala. Eu já dei os prints aqui da lista de presença, então eu sei quem está, porque tem gente que só responde o fórum e não participa, né? Tem que participar. Temos que estar juntos nesse momento, por mais que estejamos extremamente exaustos de tantos encontros virtuais. Temos que acostumar com a modernidade, né? É a nossa conta. Aí eu falando aqui. Eu só sei assistir aula assim, olhando para o quarto do professor. Não tem jeito, eu só ouvindo o professor falar sem eu estar vendo ele. Então, o senhor, às vezes, pode até observar isso, que eu estou sempre presente, mesmo estando longe. Mas para a gente... O senhor está aí no meu estado, hein, rapaz? Eu nasci aí, ó. Pois é. Nasci em Santa Fé do Sul. Para a gente, enquanto professor, é complicado não abrirem as câmeras, porque a impressão que a gente sente é que a gente está sozinho, né? E no fundo não está. A gente sabe que não dá para abrir a câmera porque a internet é ruim, às vezes o ambiente não é bonito e aí fica com vergonha, né? Mas não precisa ter esses detalhes, não, porque somos todos simples, né? Mas também não exijo que abram as câmeras, não. Só em dias de seminário, essas coisas,
nós não faremos nessa nossa disciplina, podem ficar tranquilos. Então é isso por hoje, muito obrigado. As dúvidas podem me chamar, não precisem ficar acanhados. Um grande abraço a todos, se cuidem, hashtag fique em casa, se possível, né? Logo nos veremos, estaremos próximos. Muito obrigado pela nossa aula de hoje, nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor.